Então, ó, vou compartilhar a tela. Vamos lembrar algumas coisinhas, tá? E à medida que vocês forem ficando com dúvidas ali, pessoal, não fique com vergonha não, tá? Vocês precisam perguntar, ver onde que tá a dúvida ali que nós vamos ajudar, tá bom? Só para eu não esquecer, deixa eu fazer isso já agora, coloca o teu nome na lista de chamada ali, lá no chat, para eu não esquecer. Questão depois, uma coisa e outra a gente acaba esquecendo. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, só lembrando que uma coisa bem importante que nós vimos na semana passada, né, na segunda-feira, que é a função horária do movimento uniformemente variado. Ué, não, mas nós já vimos isso. Muito bem, nós já vimos. Até eu comentei com vocês que não precisa, em hipótese nenhuma, deduzir isso daí, tá? Você precisa utilizar ela pronta nos exercícios, que é essa função de segundo grau, que ela, né, nós deduzimos primeiro aquela da velocidade, V, que é igual a V0 mais AT, e essa é do espaço, é da posição, à medida que o tempo está passando. E a gente sabe o seguinte, que algumas coisas são iguais, do começo ao fim. Então, se a gente olhar a equação, né, nós chamamos de equação, né, por senso comum, mas na verdade uma função de segundo grau, nós temos que S, posição final, SO, posição inicial, mais V0, velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, tudo bem? Dividido por 2, vezes t ao quadrado. Pessoal, lembrando que nesse movimento, a velocidade ela aumenta ou diminui à medida que o tempo passa. Só que ela não aumenta e não diminui de qualquer jeito. Ela sempre aumenta com a mesma taxa. Então, por exemplo, se eu falar que esse carinha ele tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada 1 segundo que está passando, essa velocidade está aumentando de 3 em 3. Então, por exemplo, 3, 6, 9, 12, 15 e assim vai. Ela não aumenta de qualquer jeito. Uma outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, tá? O que é igual, Renan, do começo ao fim que não vai mudar nessa função? Primeiro, o SO. O que é o SO? Posição inicial. Ah, eu saí aqui de Londrina, mas eu fui para Maringá, para Curitiba, Campo Grande, mas não importa. Mas aonde que eu saí, a posição inicial, esse SO é a mesma, minha posição inicial. Outra coisa, eu posso aumentar minha velocidade o tanto que eu quiser, mas a minha velocidade inicial, a velocidade que eu tinha no começo, é a mesma. Então eu posso aumentar minha velocidade até 150 km por hora. Mas se eu estava parado no começo, o meu V0, o meu VO, tá? É zero. E outra coisa, lembrando que eu sempre aumento a velocidade com a mesma maneira, da mesma maneira. Então está sujeito sempre à mesma aceleração. Então essas três coisas, S inicial, velocidade inicial e a aceleração, ela é a mesma do começo ao fim. Isso não muda. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aí dá para simplificar dessa maneira, né, que eu comentei com vocês. Então, ó, essa daqui é uma função qualquer, ó, função de um determinado carro em movimento. É dado por essa função. S de t, posição final, é 0 mais 5t mais 2t ao quadrado dividido por 2. Só de olhar essa funçãozinha ali, você consegue tirar 3 dados de cara. Primeiro, que é a posição inicial. Ué, Renan, mas é 0. Não importa, mas é a posição inicial dele. É de onde ele saiu. Então, meu S0, 0. Ah, a velocidade inicial também. Eu posso aumentar minha velocidade o quanto que eu quiser. Mas quanto que era a minha velocidade inicial antes disso tudo? 5. Tudo bem? E outra coisa, tá? Aqui, ó. A minha aceleração. A minha aceleração é esse número que está na frente do t ao quadrado. No caso, é 2. Ela vai ser 2 nesse caso, pessoal, porque esse 2 está aqui. Quando eu tenho só um número aqui na frente e eu não tenho esse 2 dividindo, você, regrinha, depois a gente vai fazer exercício, você pega esse número que está aqui na frente e multiplica por 2 para compensar essa divisão que está ali embutida, mas ele não está explícito, tá? Então é importante. Então, ó, número sozinho dentro da função, posição inicial. Número acompanhado de um t, velocidade inicial. Número acompanhado do t ao quadrado é a aceleração. Tudo bem? Pessoal, deixa eu perguntar essa parte tranquilo. Tem alguma dúvida ainda? Por que o que é o A, o que é o V0, o que é o S0? Por que eu vou repetir? Não, sim, tá. Professor, Oi, pode falar.
Quando que eu sei que eu tenho que usar o normal, o movimento uniforme variado, e quando é esse daí, o função horária? Qual que é a diferença? Repete, só para eu entender um negocinho. Quando Pode que eu falar. sei que eu tenho que usar o movimento uniforme variado e quando que eu tenho que usar o função horária? Porque eu não entendi a diferença, assim. Ah, tá. Pra que que Ó, serve? esse daqui. E lembra daquele V que é igual a V0 mais AT, que era da Sim. velocidade? Uhum. Isso são funções do movimento variado. Falou disso daí é porque tem aceleração. Esse daqui é do espaço, da posição, e a outra é da velocidade. São duas coisas aplicadas ao mesmo movimento, só que uma é velocidade, eu encontro a velocidade em qualquer instante, e a outra eu consigo encontrar a posição em qualquer instante. Tá? Então essa é a diferença. Uma é a velocidade e a outra é a posição, é o espaço. Era isso que você estava perguntando ou eu entendi errado? Era isso, Era obrigada. isso? Nada. Então são duas, tá? Uma é da velocidade e ó, aí você pensa assim, o da velocidade ela é boa? É. Só que com esse daqui eu consigo encontrar da velocidade. Aí você pode falar assim, ué, mas por quê? Deixa eu... Por quê? Porque velocidade não é V0 mais AT? Ué, eu tenho V0 aqui. Ué, eu tenho aceleração. Então, com essa função, que é a do espaço, eu consigo encontrar da velocidade. Com uma, eu chego na outra. A da velocidade já não dá. Tá bom? Mas são duas e é importante do movimento variado. Beleza? Tranquilo então, Beleza. pessoal? Tranquilo então, pessoal? De boa? Ó, essa parte agora é a parte assim, todo mundo não gosta, que é a parte de gráficos. Aí você fala, ah, não, gráficos não, gráficos não. Aí você já olha aqui e fala, meu Deus, é uma função de segundo grau, vai ter uma parábola. É, mas calma, a gente vai classificar ela com calma, tá? Bem devagar para ninguém ficar com dúvida, tá? Então vamos lá. Então ele fala o seguinte: primeira coisa, eu quero classificar a velocidade, o gráfico da velocidade. Lembrando que não é uma reta, né? Uma reta constante ali. Por quê? Porque a velocidade está aumentando, a velocidade está diminuindo. É um movimento variado. Aí eu tenho um negócio daquele ali, ó. Velocidade pelo tempo, aí ela fica assim, ó. Uma reta crescente. Opa! Se ela é uma reta crescente, quer dizer que a velocidade está fazendo o quê? A velocidade está aumentando à medida que o tempo passa. Tudo bem? Então, ó, antes a velocidade era lá de -10, aí depois -5, -4, aí ela chega nesse ponto, ela tem que inverter o sentido. Eu não sei se vocês lembram das nossas últimas aulas. Deixa eu voltar aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Lembra dessa classificação do movimento? Agora, isso aqui também tem, tá? Mas não precisa ficar se preocupando muito com isso. Essa parte, a velocidade, ela não é negativa. Se ela é negativa, ele é retrógrado. Essa parte aqui, a velocidade, ela não é positiva, então está na parte positiva. Ela é progressiva. O que quer dizer uma velocidade negativa? Que ele está se movimentando contra a orientação da trajetória. Tá? O que quer dizer uma velocidade positiva? Ele está se movimentando a favor da orientação da trajetória. Lembra que nós vimos na última aula. Só que para ele inverter de progressivo para retrógrado ou de retrógrado para progressivo, ele tem que fazer uma coisa antes. Essa coisa que ele tem que fazer antes é o quê? Parar. Então, nessa parte, ele tem uma certa velocidade inicial. Quando chega nesse ponto, ele parou. Parou, ele inverteu o sentido do movimento e de retrógrado, ele se tornou progressivo. Ah, Renan, mas a velocidade aqui está aumentando, ó. Daqui, ó, é 0, 5, 10, 20, 30. Opa, então a aceleração é positiva. Ele é acelerado. Tudo bem? Então, sempre que você encontrar um gráfico desse daqui, que for uma reta crescente, você sabe que o movimento ele é acelerado quando a reta estiver inclinada para cima. Tudo bem? Então, ele para, inverte o sentido do movimento e vai embora, aumenta a velocidade, porque ele é acelerado. Tudo bem? Só que eu também tenho o outro caso. Lembrando, pessoal, que tem duas partes esse movimento, tá? Essa parte ali do movimento variado. A parte aqui que ele chega e ele para, inverte o sentido e vai para frente. Então, de retrógrado, ele se torna progressivo, que nós vimos para classificar e tal, mas não precisa se preocupar quanto a isso agora não, tá? Só lembra que se está nessa parte de baixo aqui, ó, essa parte, a velocidade em qualquer ponto, ela é negativa, tudo bem? E se ela é negativa, ele é retrógrado. Nessa parte, ó, em qualquer ponto, ó, a velocidade sempre vai ser o quê?
positiva. E se ela é positiva, ele é progressivo. Tudo bem? E nesse ponto aqui, ó, a velocidade ela é 0. Ele tem que parar para inverter o sentido do movimento, tá bom? Mas eu tenho o contrário também. Quando eu tenho um gráfico, né, uma reta, só que não é uma reta crescente, é uma reta decrescente. Então ele saiu daqui, ó, tá? Nesse ponto, aonde a velocidade dele ela é positiva, tudo bem? Então nessa parte é positiva. Ué, Renan, se ela é positiva, ele é progressivo. Opa, ele está na parte, ele está se movimentando a favor da orientação da trajetória. Mas aí o que que acontece? À medida que ele está se movimentando, ó, a velocidade dele está fazendo o quê? Está diminuindo. Então, por exemplo, se era mais 10, 5, 4, até chegar aqui nesse momento, onde a velocidade dele é zero, tá? Nesse momento ele para. De progressivo, que ele estava aqui na parte de cima, ó, nessa parte aqui de cima, aonde ele era progressivo, ele vai para essa parte de baixo aqui. E essa parte de baixo, ele se torna retrógrado, tudo bem? Então é o contrário do que nós falamos anteriormente. Então ele é progressivo, ele para e inverte, e ele se torna o quê? Retrógrado, tudo bem? Nesse caso, o que está acontecendo? A velocidade dele está diminuindo. Tá? Então, ele estava com uma velocidade de 10, menos 2, 10, 8, 7, 6, até ele parar. Então, se ele está parando, a aceleração vai ser menor do que zero, é uma aceleração negativa. Então, nessa parte, quando for uma reta crescente, ele é acelerado, tá? Uma inclinação ali. E quando ele for retardado, né? Essa reta vai ser decrescente. Tranquilo, pessoal? Essa parte a gente tinha comentado meio por cima. Eu não sei se vocês lembram mais ou menos. Tá tranquilo? Essa parte de classificar entre progressivo, retrógrado, quando aumenta a velocidade, quando diminui a velocidade, está tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Podemos continuar, tá? Então essa era a parte da velocidade, tudo bem? Da velocidade. Aí você fala, vixe, mas vai ter coisa mais difícil aí? Calma, tá? Bastante calma agora. Que nós vamos falar agora de como que é o gráfico do espaço. Aí você fala, meu Deus, é desse jeito? É. Ele é dividido em duas partes, tá? Então eu vou explicar por partes. Então aqui, pessoal, ó, tem aqui esse ponto. É como se eu pegasse isso daqui e dividisse, ó. Nossa, tá bem tortinho, tá? É como se eu dividisse esse movimento em duas partes. E, na verdade, ele é duas partes, tá? Então, é igual a gente falou, igual nós vimos ali, ó. Nós não falamos agora há pouquinho, ó, que essa parte, uma parte, ele era progressivo, outra hora era retrógrado, depois de retrógrado ele virou progressivo. Aqui é a mesma coisa. São duas partes. Duas partes, tudo bem? Então, vamos estudar ali, ó. A primeira parte, essa da esquerda, e a segunda parte dessa para a direita. Tá. O que a gente tem que lembrar? Aqui nesse pontinho, pessoal, nesse pontinho aqui, é onde ele para. É isso daqui, ó. São duas partes, não são? A parte de baixo, a parte de cima, e aqui é onde a velocidade ela é zero. Só que agora não é mais velocidade aqui, tá? Agora vai ser o quê? Vai ser espaço, vai ser posição. Então eu só inverti, mas é como se eu fizesse duas partes também. Antes da velocidade igual a zero e depois da velocidade igual a zero. Aí você olha aqui. Tá, Renan, tem que classificar ele como primeiro? Progressivo ou retrógrado? Acelerado ou retardado? Pessoal, aí a gente vai olhar o seguinte, ele saiu de uma certa posição aqui, tudo bem? Uma certa posição inicial. Meu S0 aqui, tá? Opa, peraí. Meu S0. Então é um valor positivo, ele está na parte de cima, tudo bem? Tá, o que nós vamos fazer? Então ele saiu daqui, ele tem uma certa posição inicial. Vamos pensar, aqui é 40, tá? Aí ele vai para cá. O que está acontecendo? 30. E o que está acontecendo aqui? 20.
Então, ó, ao invés dele estar indo para frente, o que ele está fazendo? Ele está indo para trás. Então, nessa primeira parte, ele está indo para trás. Ou seja, ele é um movimento retrógrado. Por quê? Porque ele está diminuindo a posição dos espaços. 40, 30, 20, ou seja, ele está contra a orientação da trajetória. Outra coisa, nesse ponto aqui, a velocidade não é zero? Se a velocidade ela é igual a zero, ele tem que parar. Ele tem que parar para inverter o movimento. Então, nesse caso, nessa primeira parte, essa parte aqui, ó, pessoal, ele é retrógrado, porque ele está contra a orientação da trajetória, 40, 30, 20, 10, tudo bem? E ele também vai ser retardado, porque vai chegar um certo momento que ele vai ter que parar para inverter o sentido do movimento. Beleza, quando chegou aqui, nesse ponto, ele parou. Só que ele parou e fez isso daqui, ó. Ele inverteu o sentido do movimento. Então, de retrógrado, ele se tornou o quê? Progressivo. Aí ele começa, ó. Ele começa a ir para lá, ó. Para lá. Então, foi 20, 30, 40. Opa, agora ele está indo para frente. Se ele está indo contra, a favor da orientação da trajetória, ele é progressivo. E outra coisa, aqui ele parou para inverter o sentido. Mas agora que ele está indo para frente, ele está aumentando a velocidade, tá? Está cada vez indo mais rápido. Então, nesse caso, ele é progressivo acelerado. Então, na verdade, são dois tipos de movimento dentro de um único gráfico. Então, a primeira coisa que você vai olhar, identificar o ponto aonde a velocidade é zero. Aonde que esse ponto, aonde a velocidade é zero? É aqui no vértice da minha parábola, tudo bem? Aí você olhou, ela tá para baixo aqui. Então, ó, coloca qualquer número, tá diminuindo esses números, essas posições. Quer dizer o quê? Que ele está indo contra a orientação da trajetória. Então, ele é retrógrado. Outra coisa, ele está chegando perto da velocidade igual a zero. Então, ele vai ser retardado. Parou. Parou, o que ele fez? Ele inverteu o sentido. Agora ele começa 20, 30, 40, 50, 60 metros e está indo para frente. Então, de retrógrado, ele se tornou progressivo. Tudo bem? E outra coisa, ele está se afastando e ele está aumentando a velocidade. Olha essa parte do gráfico. O que está acontecendo com a velocidade dele? Está aumentando. Então, nessa parte, nessa segunda parte, ele se torna progressivo acelerado. Então, são dois movimentos, duas classificações dentro de um só. Sempre você vai dividir essa parábola no meio, encontrar a velocidade igual a zero, analisar a primeira parte e depois a segunda parte. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim ou não, pessoal? Deu para entender essa parte ou não? Tá muito difícil. Sim. Deu para entender? Por que tem duas partes? Por que ele é retrógrado? Por que ele é progressivo? Uma parte ele é retardado, uma parte ele é acelerado. São duas classificações dentro de uma só, tá? Mas depois a gente vai fazer bastante exercício, vai ficar claro isso daí, tá bom, pessoal? Mas eu só quero ver, então posso continuar. Ó, de uma maneira simplificada, fica dessa maneira, pessoal, ó. Então você tem o gráfico do espaço, tá? Então, o gráfico do espaço, o gráfico da velocidade, ó. Então essa parte, não sei se você está vendo que ficou as linhas aqui, ó. Essa parte verde, que é a primeira parte, é essa parte aqui de baixo da velocidade. Essa parte vermelha do espaço é a parte vermelha da velocidade. Então, são dois tipos de movimento dentro de um único gráfico. Ah, e outra coisa, eu tenho o gráfico da aceleração. Ué, não, mas por que uma deu uma parábola, a outra deu uma reta crescente e essa é uma constante? Porque, lembra? Ele aumenta a aceleração da mesma maneira. Ela não vai aumentar um pouco, depois mudar. Ela aumenta sempre da mesma maneira. E nesse caso, depois que ela inverteu, ela aumenta a velocidade. Então, a aceleração, ela é positiva. Tudo bem, pessoal? Nós vamos analisar agora... Ai, sério mesmo, Vitor? Desculpa. Não, você não tá brincando, eu tô falando sério. Sério mesmo? Ai, desculpa então, tá de duas cores. Ó, então deixa eu mostrar. Ó, então aqui. Essa parte, tá? Nossa, ficou bem colorido. Ainda para ajudar, né? Ficou tudo colorido. Nossa, Renata, tá tudo. Agora que eu entendi. Tá dando... Desculpa, nossa, agora
E ainda pegou um gráfico todo colorido, roxo, vermelho, verde, azul claro. Nossa, ó, é assim. Essa primeira parte aqui, onde tem essa bolinha, tá? É a mesma dessa daqui, aonde tem essa bolinha, tá? Então, essa primeira parte do gráfico, tá? Que tá de uma determinada cor, é a mesma dessa daqui, tá? Então, antes da bolinha, tanto para um como para outra, é a mesma classificação. Então, essa parte aqui e essa parte aqui é a mesma coisa. Ô, Renan, mas por que são o gráfico, o formato é diferente? Porque um é o espaço e o outro é a velocidade. Dessa bolinha para frente e dessa bolinha para frente, ambas representam a mesma coisa, tá? O que vai mudar? Vai ser o tipo de gráfico, porque um é o espaço e a outra é a velocidade. Então, pontinha tanto aqui, tanto aqui como aqui, esses dois pontos, a velocidade é igual a zero. Antes é a mesma coisa para os dois, tá? Que está numa determinada cor. E depois, aqui, ó, essa partezinha aqui e essa partezinha aqui representam a mesma coisa, só que com gráficos diferentes. E a aceleração, o gráfico é uma reta, tá? Então, porque a aceleração é a mesma do começo ao fim. Ficou tranquilo agora? Ô, gente, meu Deus. Olha as coisas que eu faço. Ficou tranquilo? Vitor, agora ficou mais claro? Depois que o Renan entendeu. Então tá bom, tá? Nossa, é bom saber disso daí. Então tá bom, tá? Mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Antes e depois desse pontinho, tanto para esse gráfico como para esse, a classificação é a mesma. Se aqui ele é retrógrado, aqui ele também vai ser retrógrado. Ah, se aqui ele é retardado, aqui ele é retardado também. Só muda o tipo de gráfico, mas o processo é o mesmo. Tudo bem? Aí faz a mesma coisa para o outro gráfico. Só que agora, ó, a concavidade mudou. Essa era sorrisinho. Essa é carinha triste. Tudo bem? Mas, ó, é a mesma coisa. Nesse ponto aqui, pessoal, deixa eu achar aqui, canetinha. Vou fazer de vermelho aqui. Nesse pontozinho aqui, ó, a velocidade é igual a zero. Ah, Renan, então quer dizer que aqui a velocidade é igual a zero? É. Então, você vai dividir também em duas partes. Tudo bem? A primeira parte, o que está acontecendo? Ó, é 10, colocar números aqui, 10, 20, aí pega lá, por exemplo, 30, 40. Ué, 20, 30, 40, opa, tá indo para frente. Então, ele é progressivo. Tudo bem? Ele é progressivo porque ele está se movimentando a favor da orientação da trajetória. Só que o que acontece nesse ponto? Ele para. Para parar alguma coisa, ela precisa diminuir a velocidade. Então, daqui até aqui, ela está chegando, aí ela precisa diminuir a velocidade. Então, ele é retardado. Então, ele é progressivo, porque ele está indo a favor da orientação da trajetória. Aí, não, mas como que você sabe? Eu estou olhando o gráfico, olha lá. Coloca qualquer valor, pessoal. Pode colocar, não tem problema. 10, 20, 30. Ou está indo para frente. Progressivo. Ah, mas está chegando perto da velocidade igual a zero. Ele tem que parar. Se ele tem que parar, ele tem que desacelerar. Então, nessa primeira parte, ele é retardado. Aí, o que ele fez? Ele parou. Quando ele parou, o que ele fez? Ele inverteu o sentido do movimento. Aí foi lá, ó. 40, 30, 20, 10. Opa, ele estava indo para frente. Agora ele está indo para trás. Então, nessa partezinha aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser retrógrado, porque ele está contra a orientação da trajetória. Só que o que aconteceu? Ele inverteu o sentido de progressivo, ele se tornou retrógrado, mas o que está acontecendo? Ó, ele está se afastando da velocidade igual a zero. Quando se aproxima da velocidade igual a zero, eu tenho que parar. E quando eu me afasto da velocidade igual a zero, eu estou aumentando minha velocidade. Então, nessa parte, ele está aumentando a velocidade, só que contra a orientação da trajetória. Portanto, por isso, nessa parte aqui, ele vai ser acelerado. Primeira parte, ele está a favor da orientação da trajetória, só que diminui a velocidade. Parou, inverteu, de progressivo, ele se torna retrógrado, tudo bem? E outra coisa, ele aumenta a velocidade à medida que o tempo passa. Que, na verdade, nada mais é do que esse gráficozinho aqui, ó. Só que agora inverteu. Essa parte nessa cor, tá bom? Ó, essa bolinha aqui, ó. Ixi, nossa, olha. Essa bolinha aqui, ó.
ela define a primeira parte e a segunda parte do movimento. Essa bolinha aqui, ó, ela define a primeira e a segunda parte do movimento. Essa daqui e essa daqui são as mesmas coisas. Essa daqui e essa daqui são as mesmas coisas. Só que nesse caso, no primeiro momento, a aceleração vai ser negativa, porque ele vai ter que reduzir para inverter o sentido do movimento e depois acelerar, tá? Então, em primeiro momento, essa aceleração será negativa, tá? Por isso que ela está na parte de baixo do gráfico. Então, ó, são coisas iguais, né? A característica, progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. A única coisa que muda é que esse é um gráfico do espaço e esse é um gráfico da velocidade. Mas trata da mesma coisa. O processo é a mesma coisa, tá? Então, da mesma maneira ali. Pessoal, essa parte de gráfico, eu sei que não é fácil, tá? Você gosta de falar, tá tranquilo. Não, eu sei que é. Nossa, mistura um monte de coisa, e gráfico da velocidade, gráfico do espaço. Nossa, e tem aceleração também. Só que assim, depois a gente retoma nas próximas aulas, com mais exercício, enfim. Mas deu para entender por que ele é progressivo numa parte, por que ele é retrógrado no outra? Sim, não? Deu. Deu? Ficou alguma dúvida, pessoal? De algum pontinho que passou despercebido ali? Pode falar, tá? O Renan, não entendi tal coisa. Tem como você falar? Que nós falamos, tá? Não pode ficar com vergonha, não. Então tá bom, ó. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer mais um exercício e a gente finaliza. Que é essa daí, ó. Ele fala assim, ó. Nós fizemos a parte A e a parte B e vai ficar a parte C e a parte D. Aí ele fala assim: considerando as funções horárias da posição de um móvel e sabendo que as unidades das grandezas estão no SI, determine. Então é para determinar ali algumas coisas. Então, tipo o quê? A posição inicial, SO, a velocidade inicial, VO, a aceleração, UA, a função horária da velocidade, V, que é igual a V0 mais AT, o instante de inversão, se existir, tá? Então é onde a velocidade é igual a zero, ele inverte o sentido do movimento. E se o movimento ele é acelerado ou retardado? Para essas duas funções. S de t igual a menos 3t ao quadrado. Você fala, vixe, Renan, mas cadê o S0 aqui? Não tem. Ué, cadê o V0 multiplicando o T? Não tem. A única coisa que tem é essa parte. Então, nós temos o seguinte, ó. Opa, aqui, ó. Então, como ela está reduzida, a única coisa que tem é essa parte aqui, ó. Essa última partezinha. O resto não tem nada. Se não tem, se não aparece igual tá ali, eu já sei o seguinte, que é zero. Então, quanto que é meu S? Zero. 0 metros. Então, eu já sei que a posição inicial dele é zero. Ué, mas qual que é a velocidade inicial? Zero também, ele partiu do repouso. E a aceleração? Ué, a aceleração eu tenho. Pessoal, se por um acaso tivesse um 2 dividindo aqui, igual tem lá na função original, a aceleração seria um menos, porque tem que levar o sinal junto, e o 3 aqui. Mas aí o que acontece? Não tem esse 2 aqui. Então, para compensar essa divisão que não existe, e ela está embutida aqui dentro, o que você tem que fazer, pessoal? Você vai ter que pegar o número que está aqui na frente, tudo bem? E multiplicar, fazer vezes 2, para compensar. Tá bom? Então, sempre que ele der uma coisa assim, tanto t ao quadrado, e der só o número, aquele 2, ele está embutido ali. Então, o que você tem que fazer para aparecer aquele 2? Você vai pegar o valor do número que está na frente do t ao quadrado e multiplicar por 2, tá? Porque nas primeiras, ó, ele colocou o dividido, aí você usava só o valor que está na frente. Nesse caso, não. Ele desapareceu, ele não colocou esse 2. E se ele não coloca, para compensar a perda, que ele está ali dentro, você multiplica por 2, tá? Então, a minha aceleração é menos 6 metros por segundo ao quadrado. Leva o sinalzinho de menos, pega o número e multiplica por 2. Ué, mas ele quer ainda mais uma coisa, ele quer a função da velocidade. Ué, a função da velocidade é v, que é igual a v0, mais a t. Ué, mas quanto que é a velocidade inicial? Ué, nós temos aqui, 0, pá, coloquei aqui. Mais, quanto que é a aceleração? Ué, menos 6. Então, vou colocar menos 6 e multiplicar pelo t. O t eu tenho que repetir. Ou seja, a função da velocidade é essa daqui, ó. V, que é igual a menos 6t.
Não tem a velocidade inicial. Então, eu escrevi. A partir dessa daqui, da função dos espaços, eu consigo achar da velocidade. Ah, mas ele quer saber o momento que acontece a inversão. Ué, a inversão acontece quando essa velocidade é igual a zero. Mas se eu colocar aqui, né, velocidade igual a zero, eu vou encontrar, né, zero dividido por menos 6. Ou, né, que vai dar o quê? Vai dar zero. Então, eu tenho um tempo de 0 segundos. Então, é no tempo de 0 segundos que acontece o quê? A inversão, que é o que nós já sabemos, né? No tempo igual a zero que acontece a inversão. E outra coisa, a aceleração ela é menor do que zero, é uma aceleração negativa. Se ela é negativa, ele é retardado. Então, foi as coisas que ele perguntou. Mais uma coisa que ele perguntou ali. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte é uma função um pouquinho maior. Não tem nada, ele só colocou o t, e quando não tem nada, ele coloca o 1 aqui na frente. Nossa, que um feio. Aqui, ó. Então, ficou assim, S de t é igual a 1t menos 0,5t ao quadrado. Também não tem esse 2 dividindo, e para compensar, você pega o número que está na frente e multiplica por 2. Aí você acha a aceleração. Bom, não tem nenhum número sozinho ali, ou seja, não tem o espaço inicial. Ele é zero. Ué, Renan, mas quanto que é a velocidade inicial? A função não é v0t? Ué, o que está na frente do t? Não tem nada. Se não tem nada, é 1. Então, a velocidade inicial é de 1 metro por segundo. E a aceleração? Ué, a aceleração é menos 0,5. Só que lembra, não tem o 2 aqui dividindo, então eu preciso compensar. Como que eu compenso isso daí? Multiplicando por 2. Então, fica menos 1, 0,5 vezes 2, que vai dar 1. Só que menos, porque tem que levar esse sinalzinho, ó, de menos que está aqui. Então, eu já achei o valor da aceleração. Menos 1 metro por segundo ao quadrado. Mas ele quer a função da velocidade. V que é igual a V0 mais AT. Então, eu tenho que V é igual... Bom, quanto que é a minha velocidade inicial? É 1. Pá, coloquei aqui. Quanto que é a minha aceleração? Menos 1 metro por segundo ao quadrado. Pá, coloca aqui, menos 1. Ô, Renan, e o t? Você não vai trocar o t? Lembra que o t, ele muda à medida que o tempo passa. Então, tá, coloca aqui. Então, a função ficou assim. V que é igual a 1 menos 1t. Mas eu quero saber o instante que acontece a inversão do movimento. De progressivo se torna retrógrado, ou de retrógrado se torna progressivo. Quando que ele inverte o sinal, o sentido? Quando a velocidade for zero, tá? Lembra daquele pontinho onde a velocidade é zero? Então, eu troco o zero aqui na velocidade. Então, fica zero, que é igual a 1 menos 1t. Menos 1t, passa para o outro lado, mais 1t. 1 dividido por 1 vai dar 1. Então, esse tempo de inversão é igual a 1 segundo. E ele quer que a gente coloque se ele é retardado ou acelerado. Olha o sinalzinho da aceleração. Negativa, ela é menor do que zero, portanto, é o movimento retardado. Tá, pessoal? Era bastante coisa, então, mas nas próximas aulas, nós vamos continuar, tá? Falando dessa conteúdo. Eu vou pegar uma aula só para fazer exercício, vou dar sempre um tempinho para vocês fazerem os exercícios junto comigo, tá? Então, a próxima aula a gente vai fazer dessa maneira, para fixar melhor tudo isso daí. Alguma dúvida, pessoal? Bastante coisa, ficou claro? Sim, não, talvez. Ficou claro como que dá a função do espaço, lá do S, qual é S0 tal. Eu chego na da velocidade, V que é igual a V0. Lembra que você tira dados de um para aplicar na outra, porque os valores, o A é o mesmo, o V0 é o mesmo, dá para usar na outra equação. Mas nós vamos fazer bastante exercício na próxima aula, tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Sim, não, talvez? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então tá bom, pessoal. Por hoje é só, tá? Próxima aula a gente vai fazer exercícios, tá? Então deixa o caderninho, a folhinha aí do lado. Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, nós estamos